Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Nossa aula hoje é de História, vamos utilizar o nosso livro, da página 112 à página 117. Vamos iniciar com o trabalho voluntário. O que é o trabalho voluntário? O trabalho voluntário é feito por organizações de pessoas que se reúnem para ajudar pessoas necessitadas, pessoas carentes ou grupos de pessoas. Aqui na página 112, tem um texto explicando sobre uma organização internacional sem fins lucrativos que defende o direito das pessoas. Chama-se Teto Brasil. Essa organização ajuda as pessoas que vivem em moradias muito precárias. Também constrói moradias, promove a educação de crianças e forma lideranças comunitárias para que possam atuar em projetos de melhoria de seus bairros. Tem abaixo um depoimento de Ellen Pimentel, que é uma advogada que realiza esse tipo de trabalho voluntário em comunidades de São Paulo. Abre aspas, olha o que ela diz. Depois das construções, deixei de ser alheia aos problemas ao meu redor. Ela contou. Fecha aspas. Ela é voluntária desde 2011, quando viajava para participar das obras na periferia de São Paulo. Ela já participou da construção de 34 casas de emergência para pessoas que não tinham moradia. Ellen, que já levou diversos amigos para a organização, conta que todos se encantaram pelo trabalho, mas alguns acabaram só acompanhando de longe. Dói ver as desigualdades da nossa sociedade, mas também dá vontade de fazer algo para mudar, é o que diz Ellen. Atividades na página 113. Vamos lá. Número 1. Pesquise em sites, jornais e revistas e responda as questões a seguir. Letra A. O que é trabalho voluntário? Como eu já expliquei, o trabalho voluntário é feito para ajudar as pessoas carentes, necessidade, que têm uma vida precária em termos de qualidade, de alimentação, casa, né? Então, é feito espontaneamente e não recebe pagamento, remuneração em troca desse trabalho. Esse é o trabalho voluntário. Letra B. Aí você vai perguntar aí em casa se alguém conhece trabalho voluntário, que tipo de trabalho é esse. E na atividade 2, vocês vão recortar matérias e fotos de exemplos de trabalhos voluntários. Agora vamos para a página 114. Vamos falar sobre profissões do passado, profissões antigas que hoje em dia não se vê. Uma ou outra ainda permanece, mas a maioria não existe mais porque, de acordo com a evolução, o desenvolvimento das tecnologias, não se tornou necessário. Por exemplo, aí vocês têm no canto direito acima o entregador de leite. Tem um caminhão aí com uma pessoa entregando leite. O leite era entregado na porta das casas, porque não havia refrigerador, não havia geladeira para a conservação do leite. Então, ele tinha que ser comprado diariamente. Então, tinha uma pessoa que era a entregadora do leite, tá? Com a geladeira, com o refrigerador, não houve mais necessidade. Então, ele não é mais necessário. A função de entregador aqui já não cabe mais por conta da tecnologia de geladeira, que agora conserva o leite, certo? Tem aí abaixo o acendedor de lampião. Também já comentamos em aulas anteriores sobre isso. Não havia luz elétrica. Então, havia os postes, o lampião, que era utilizado o óleo aqui, com pavio, e quando anoitecia, uma pessoa chamada acendedor de lampião vinha e acendia a luz do lampião
para que tivesse claridade, iluminasse as ruas. Uma outra profissão que existia e hoje já não existe mais, era o limpador de trilhos. Antigamente, o transporte mais popular e comum eram os bondes. Só que os trilhos precisavam ser cuidados para que não acontecesse nenhum acidente. Então, o limpador, ele limpava os trilhos, depois ele colocava óleo para lubrificar, para que o bonde deslizasse tranquilamente, sem problemas com acidentes, tá bom? Então, eu vou ler o texto. Algumas profissões do passado deixaram de existir ou se transformaram porque as necessidades da população foram mudando ao longo do tempo. Antigamente, o leite precisava ser entregue nas casas diariamente, pois nem todas as pessoas possuíam refrigerador. O uso da geladeira fez com que a profissão do entregador de leite deixasse de ser comum. É possível conhecer essa e outras profissões por meio do quê? Que a gente já estudou. Fontes históricas, como objetos, textos, imagens, que relatam as transformações no mundo do trabalho. O acendedor de lampiões, por exemplo, era o profissional responsável por acender e apagar os lampiões da iluminação pública da cidade. Mas com a chegada da eletricidade e das lâmpadas elétricas, essa profissão deixou de ser necessária e perdeu sua função. Há cerca de 100 anos, o limpa-trilhos era um profissional importante em muitas cidades, porque limpava os trilhos por onde os bondes passavam e lubrificava-os com óleo. Com isso, evitavam-se acidentes e garantiam-se o bom funcionamento dos bondes. Os lampiões usados para a iluminação pública das cidades utilizavam o azeite, o óleo, como eu falei, como combustível, e mais para frente usavam gás. Por isso precisavam ser diariamente acesos ao anoitecer e apagados ao amanhecer. Página 115. No passado, em muitas cidades, as ruas eram calçadas ou cobertas de pedras, certo? Não era asfalto como nós temos hoje. Por isso, a profissão de calceteiro ou assentador de pedras era importante. Esses profissionais eram muito solicitados. Atualmente, a maioria das ruas das cidades brasileiras é coberta por asfalto, que é o material mais barato. Olha aqui, um calceteiro colocava pedra por pedra para que a rua não ficasse de terra, Não ficasse de terra, certo? Esse é o calceteiro, que hoje já não existe mais. Atividade 1 da página 115. Relacione o profissional antigo à sua função. Vocês vão colocar os números na segunda coluna, de acordo com a explicação, tá bom? Leio com calma que vocês vão conseguir fazer. Atividade 2, vocês vão comparar duas fontes históricas e responder oralmente as duas questões, A e B. Quais são as semelhanças entre os trabalhadores das duas imagens? É possível identificar qual é a foto do passado e qual é a atual? Eu tenho aqui uma foto do passado, que era o vendedor de vassoura, inclusive também de espanador. Ele saía pelas ruas vendendo vassouras. Hoje você ainda encontra na rua o vendedor de vassouras. Então, vocês vão observar as duas imagens aqui, comparar e ver a diferença e o que tem de igual, tá certo? Vamos para a página 116. É um texto falando sobre a fotografia antigamente, tá certo? Vou ler e explicar. Antigamente,
poucas pessoas tinham máquina fotográfica. Hoje nós temos também o celular, né, que ajuda muito. Para tirar fotografias, era preciso ir ao estudo de um fotógrafo profissional. Olha aqui como era. Era uma sala, ele tinha essa máquina, a pessoa fazia a pose, ele pegava a sua máquina, bem antiga, agora a gente vê, né? E tirava a fotografia. Era a única forma de ter fotografias, era com fotógrafo profissional, né? O texto a seguir é um relato de Leonice Rodrigues Pereira, nascida em 1963, sobre o dia em que tirou sua primeira fotografia. Depois tem algumas questões abaixo que vocês também vão responder oralmente. Minha primeira fotografia. Certa vez, num dia muito especial, meu pai foi no pasto muito cedo. Pegou o cavalo, arriou o bicho e colocou-lhe a carroça. Era o dia de me levar para tirar a primeira fotografia. Minha mãe levara dias costurando tal vestido para tal fotografia na sua máquina de costura à mão. Até a máquina era à mão. Havia comprado um tecido fino, vermelho, de bolinhas brancas e rendas para enfeitá-lo. Fomos em direção ao centro da cidade. O estúdio era uma sala grande, cheia de cortinas, um lugar diferente para mim, uma mistura de sagrado com estranho. Vira para lá, levanta a cabeça, mais assim. Fiquei dura como a minha boneca de plástico. Dias depois, meu pai buscou as fotos, as quais eu não me cansava de olhar. Depois de revelar várias cópias de uma única pose, minha mãe enviou pelo correio para várias pessoas da família. Olha como era diferente. Hoje você tira uma foto no celular, coloca no WhatsApp e manda para amiga, manda para avó, manda para tia. Antigamente não. Escolhia-se uma pose, fazia várias cópias, aí colocava nos envelopes, punha endereço, remetente, né? E punha no correio para chegar para seus familiares, para eles verem a sua foto. Olha que dificuldade que era, não é? Depois abaixo, vocês têm algumas questões para ser respondidas oralmente apenas para ver o entendimento do texto. Por que foi um dia especial para Leonice? Porque ela não estava acostumada. Era uma coisa diferente tirar fotografia num estúdio. Como as pessoas da família de Leonice puderam ver a fotografia? Foram feitas cópias e colocadas no envelope e enviada para o correio. Você se lembra de quando tirou sua primeira fotografia? Qual a diferença entre a fotografia tirada por Leonice e as fotografias tiradas por sua família atualmente? Página 117. No passado, a produção artesanal era a maneira mais comum de confeccionar utensílios utilizados no cotidiano, como móveis, ferramentas e roupas. Os produtos eram fabricados manualmente, com a utilização de instrumentos e máquinas muito simples. Fabricava-se pequena quantidade de produto. Um mesmo artesão, a mesma pessoa, né, dominava todas as etapas de produção de uma mercadoria, da confecção à venda. Por exemplo, para vender um sapato, a pessoa fazia o molde para ver o tamanho, cortava o couro, montava um pé de cada vez e vendia. Ou então a pessoa que queria um par de sapatos encomendava, era o sapateiro.
A mesma coisa o alfaiate, que fazia os ternos, a costureira, que faziam as roupas. Hoje, na atualidade, na produção industrial feita nas indústrias, há máquinas modernas e complexas. Cada trabalhador ou grupo de trabalhadores controla as máquinas em apenas uma das etapas da produção. Ele não conhece todo o processo da construção de um objeto. Por exemplo, um tênis. Um cuida da máquina que faz a sola, outra que cuida da máquina que faz em cima, outra que cuida da máquina que faz o cadarço, outra é o que monta, faz a finalização do produto, certo? Além disso, a utilização de máquinas complexas faz aumentar bastante a quantidade de produtos fabricados e diminui o preço da mercadoria, porque é feita em larga escala, em série. Então faz um monte de sola de sapato, um monte da parte de cima. E aí a produção é mais rápida, faz mais quantidade e aí o produto também sai mais barato. Aqui vocês observem nessa foto aqui os sapateiros, né? Eu peguei uma foto aqui, olha pessoal. Ele está fabricando um sapato, certo? Antigamente eles tinham uma oficina para fazer calçados. Hoje em dia, com as fábricas de calçados, é muito difícil você ver um sapateiro. Quando tem ainda, ele não faz o calçado, ele conserta. Por exemplo, quebrou um salto, a sola gastou, ele coloca outra embaixo. Tá com um couro ruim, ele restaura. Então, hoje, o sapateiro não é aquele que faz o calçado, mas aquele que conserta, diferente de antigamente, tá bom? Aí ao lado vocês veem operários trabalhando em uma fábrica de calçados. Ainda hoje, o trabalho artesanal existe sim, que é feito manualmente. Essa atividade valoriza a cultura de diferentes comunidades e mantém antigas tradições. Por exemplo, as rendeiras que fazem renda é tudo manual, as bordadeiras, né? Existem máquinas que bordam, mas são mais valorizadas aquelas que são feitas pela pessoa manualmente. E também esses trabalhos artesanais garantem, às vezes, o sustento da família. Aí vocês têm um grupo, né, de artesãs expondo o trabalho delas no povoado de Tatu, município de Quijingue, no estado da Bahia. Olha aqui, eu peguei um também, olha. Essas feirinhas que vocês costumam ir na praia, que vocês põem os tererê, compra pulseirinha, isso tudo é artesanal, a pessoa faz, vende nessas feirinhas para poder ganhar um dinheiro para ajudar no sustento da sua família, tá bom? Por hoje terminamos. Espero que vocês tenham entendido, prestado atenção. Façam as atividades com atenção e capricho. Beijo!